Muita gente me manda nos comentários que investe nesse ETF que eu vou falar hoje e eu quero dar um pouco da minha opinião e apresentar ele para vocês. Esse vídeo não é uma recomendação de investimentos, é um conteúdo educacional e hoje eu vou falar sobre o World 11. E eu já vou deixar aqui na tela para vocês algumas informações básicas. O ticker dele é WRLD11, ele investe em mais de 10 mil ações, tem um patrimônio líquido de mais de 1 bilhão de reais, a taxa global aqui no Brasil é de 0,30%, e a taxa do fundo investido é de 0,06%, então ao total é de 0,36% ao ano. A taxa global normalmente é só aqui do Brasil, tá pessoal? E essa taxa do fundo investido é porque esse ETF investe em outro ETF lá nos Estados Unidos. O rebalanceamento é semestral, ele acompanha a variação do dólar, se o dólar sobe ou cai, isso influencia no preço da cota. E a gente tem o imposto de renda de 15% sobre o ganho de capital, e o formador de mercado é o BTG Pactual. Liquidação D+2 foi criada em 2021. Temos 5 anos de criação desse ETF. Eu vou colocar aqui na tela para vocês as principais empresas. Dessas aqui, a única que não é dos Estados Unidos é a Taiwan Semicondutores, a TSMC. O restante é muito parecido com o S&P 500. Apenas dessas principais empresas, porque o ETF investe em 10 mil empresas. Então tem muitas outras empresas que não estão no S&P 500. Mas é muito correlacionado ao S&P 500, até porque a maior parte desse ETF é investida nos Estados Unidos, como eu vou mostrar aqui na próxima imagem para vocês, a composição geográfica. 62% é nos Estados Unidos, 5% é no Japão, 3% é no Taiwan. Esses três países dá 70% a 71% mais ou menos somado junto, e o restante representa os outros 29% do ETF. Então tem uma concentração muito grande nos Estados Unidos. Tanto é que o segundo colocado, que é o Japão, só tem 5% de participação dentro do ETF. Mas dessa diversificação global, deixa eu falar do índice de cada país que esse ETF segue. Por exemplo, o Ibovespa é um índice ruim aqui do Brasil, mas que é um índice reconhecido globalmente. E isso acontece com outros índices de outros países. Outros índices ruins conhecidos globalmente. Porque esses índices ruins, tipo o Ibovespa, eles são índices criados através da liquidez. Para o investidor institucional conseguir entrar e sair a hora que quiser, ele precisa de liquidez. Então é construído esses índices com mais liquidez, igual o Ibovespa, e por isso o Ibovespa é um índice ruim, porque ele não mede as empresas por qualidade. E isso acontece em vários outros países. E esse é o meu principal ponto negativo desse ETF, que diversos índices das outras bolsas também são índices ruins, e esse ETF tem que seguir índices ruins. Ele não investe em ETFs, ele faz o stock picking, ele compra empresas desses outros países, então ele não tem mais um custo de ETF, mas ele segue índices ruins. E isso, na minha opinião, é uma desvantagem e eu não gosto dessa desvantagem. Por isso eu não tenho esse ETF na minha carteira. Agora eu vou falar um pouco de risco. Esse ETF, apesar de investir em ações e ser um ETF de ações, ele é o nível mais baixo de risco em ações, porque você tem uma diversificação tão grande em diversos setores, em diversos países, que ele te protege de todos os riscos diversificáveis. Tem riscos que nem a diversificação resolve. Por exemplo, a pandemia, guerras, tem coisas que a diversificação não resolve. Mas tudo que a diversificação resolve, esse ETF consegue te entregar, porque ele é o mais amplo possível, ele investe no mundo todo. Então, para quem tem pouco conhecimento e talvez um medo muito grande de ações, esse ETF vale muito a pena. E eu quero deixar um pouco aqui da rentabilidade desse ETF desde a criação dele. É uma janela muito curta e está muito favorável para o DIVO 11 e desfavorável para o World 11, que é esse ETF. Mas é a janela dele, então eu vou narrar aqui para vocês. O DIVO 11 está com 90% de rentabilidade, o CDI 75%, o IVVB 11 58% e o World 11 42%. E desde a criação desse ETF é essa janela que a gente tem. Eu também vou deixar a rentabilidade do ETF investido, que é o ETF lá nos Estados Unidos, porque ele existe desde 2008. E aqui a gente pode ver, o IVV é o ETF que representa o S&P 500 e o VT é o ETF que eu estou falando aqui nesse vídeo. E o IVV ele teve 720% de retorno, enquanto o VT teve 363%. Você pode até falar, pô Lucas, teve um retorno menor. Sim, mas a diversificação maior, uma proteção muito maior, uma oscilação bem menor. Então, esse ETF contempla pessoas que têm pouco conhecimento e que não gostam de oscilações no patrimônio. Esse ETF faz sentido para essas pessoas. Para quem quer um pouco mais de risco, para ter uma rentabilidade um pouco maior, talvez uma exposição mais direta ao S&P 500 possa ser que seja a solução para essa pessoa.
Mas aí cada caso é um caso. E a minha opinião pessoal é que eu não gosto. Eu prefiro escolher os países que eu quero investir e determinar o peso para cada país que eu quero investir. Eu não gosto dessa mensuração pelo valor de mercado de cada país. E principalmente, eu não gosto dos índices que esse ETF segue. Pegando um exemplo aqui do Brasil. Se ele investisse no Divo 11, ele teria uma rentabilidade melhor do que no Ibovespa, porque o Ibovespa é um índice ruim. Mas ele não consegue investir no Divo 11 porque o Divo 11 não tem essa representação globalmente, igual ao Ibovespa. E isso acontece em outras bolsas e por conta disso eu não gosto desse ETF. Eu prefiro tentar escolher ETFs melhores para representar cada bolsa do que pegar esses índices mais famosos, tipo esse ETF faz. E de novo, esse vídeo não é uma recomendação de investimentos, é um conteúdo educacional. Eu espero que você tenha gostado e que tenha deixado um pouco mais claro para quem faz sentido esse ETF. Se você gostou, deixa o like, se inscreva no canal e comenta para mim, você concorda com a minha opinião ou não? Obrigado por assistir, pessoal. Te vejo no próximo vídeo. Até lá!